18h01, boa noite. Estamos começando ao vivo o SBT Notícias desta quinta-feira. Onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua audiência. É sempre um prazer ter você aqui com a gente, você que nos acompanha diariamente no SBT, em Sinop, em Nova Mutum e também aqui em Cuiabá e Várzea Grande. Obrigado pela companhia da sua audiência. Já liberando o nosso WhatsApp para você interagir, mandar seu recado. Fique à vontade, 659-9997-0955. Sua participação já está valendo a partir de agora. Você também nos acompanha através das nossas redes sociais, nosso Instagram, @SBT Cuiabá. Também você pode seguir o SBT de Sinop, de Nova Mutum, de Rondonópolis, nos acompanhar no nosso canal no YouTube e, é claro, ficar muito bem informado no mtplay.com.br. E nós vamos abrir a edição de hoje com Operação. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso realizou uma operação que investiga um suposto esquema de desvio de emendas parlamentares aqui em Cuiabá. Durante as buscas, os agentes encontraram R$200 mil em dinheiro vivo na casa do deputado estadual Eliseu Nascimento e do vereador Cezinha Nascimento, irmão dele. Ao todo, 8 pessoas físicas e jurídicas são investigadas e a gente vai acompanhar na reportagem. No bairro Morada do Ouro, em Cuiabá, viaturas cercaram o endereço de um instituto social que atuava com projetos comunitários e ações de assistência na capital. Ou era para ser. O imóvel de fachada simples e sem qualquer identificação externa foi um dos alvos da operação deflagrada pelo Ministério Público. Segundo a investigação, o local seria destino de emendas parlamentares do deputado estadual Eliseu Nascimento e do vereador por Cuiabá Cezinha Nascimento. O Ministério Público apura se parte desses recursos teria sido desviada. Dentro do imóvel, equipes recolheram documentos, equipamentos eletrônicos e materiais que agora serão analisados. As diligências também se estenderam às residências dos investigados e de outros alvos da operação, que ao todo somam 8 pessoas físicas e jurídicas. Durante as buscas, cerca de R$200 mil em dinheiro vivo foram apreendidos. Deste total, R$150 mil estavam na casa do deputado estadual e R$50 mil na residência do vereador. O Ministério Público diz que o dinheiro é suspeito. Na Câmara Municipal de Cuiabá não houve cumprimento de mandados, mas o assunto dominou os bastidores ao longo do dia. Fomos até o gabinete de Cezinha Nascimento, mas ele não compareceu na casa e nem participou da sessão. Em nota, o deputado Eliseu Nascimento afirmou que acompanha o caso e que a defesa ainda não teve acesso aos autos por estarem sob sigilo e que colaborou com o cumprimento das diligências hoje. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso também se manifestou. A presidência da casa informou que acompanha com cautela os desdobramentos da operação. O vereador Cezinha Nascimento e a Câmara Municipal de Cuiabá não se manifestaram até agora. Ainda no pedido, o Ministério Público solicitou afastamento tanto do deputado estadual quanto do vereador dos seus cargos, que foi negado pelo Tribunal de Justiça. Nossa equipe conversou com alguns vereadores hoje sobre essa operação que cumpriu mandados nos endereços ligados ao deputado Eliseu Nascimento e também do seu irmão, o vereador Cezinha Nascimento, do União Brasil. Vamos ver quem falou com a nossa equipe. Eu estou sabendo agora, através de vocês, é uma coisa chata, eu acho assim, como eu fico pensando. Quando chega na época do política, o que eu quero dizer em questão de política é que nós estamos no ano eleitoral. Aí fica um querendo derrubar o outro com qualquer coisinha para atrapalhar ou para fazer, não deixar o cara entrar. Mas ele não é candidato, né? Mas o irmão é. Investigações sejam feitas, se esse é o questionamento, que se tiver algum envolvido ou culpado, que seja levado a cabo as punições. Eu sempre prezo pelo trabalho policial. Assim, a gente fica feliz de não ter vindo aqui hoje, pelo menos isso. Fica essa apreensão quando tem vereador envolvido, mas que tudo seja esclarecido e, mais uma vez, a gente gostou de não ter vindo aqui na nossa casa. Mas eu acredito aí que as autoridades vão tomar todas as decisões que for necessário aí para investigar, seja lá qual for a penalidade que for, Olha, uma coisa aqui com relação à fala da vereadora Baixinha, ela está querendo dizer que o Ministério Público está sendo utilizado
para beneficiar ou para prejudicar em ano eleitoral, investigação ela tem que acontecer independente de ser em ano eleitoral ou não. Investigação não arranca pedaço. Investigação é um início. Está sendo investigado, ninguém está sendo culpado, ninguém foi preso, ninguém foi julgado e condenado. Investigação é um instrumento que a Polícia Civil tem, que os grupos organizados como o GAECO, o NACO, o Ministério Público, utilizando do dever constitucional que tem de realizar a investigação. Se tem indício, tem que investigar. Os indícios foram encontrados na operação que afastou o vereador Chico 2000. Aí lá no celular do Chico 2000, os documentos desses institutos aí que estão sendo investigados acharam mais coisas. Agora a operação foi buscar mais documentos, colher mais provas para continuar investigando. A informação que eu recebi é que tem muita gente preocupada mesmo com relação a essa questão de emendas. Não só um deputado, mas vários. Não só um vereador, mas vários. E é o dever do Ministério Público investigar o dinheiro público para onde vai. Ah, vai fazer pré-julgamento? Não. Cada um que se defenda. Agora, o Ministério Público, a Polícia Civil, tem o dever de investigar e está investigando. Que bom que se investigue. Se não tiver nada, tem que avisar, olha, não deu nada aqui essa investigação, vida que segue. Né? Vida que segue. Agora, é dever do Ministério Público e da Polícia Civil realizar essas investigações. Então, dizer que é porque é ano eleitoral, porque fulano é candidato, que ciclano é candidato, isso aí não tem absolutamente nada a ver. A Polícia Civil, o Ministério Público, não tem que esperar passar a eleição para fazer a investigação. Tem que investigar quando chegou a notícia. Ó, chegou a informação aqui, vamos investigar. Não deu nada, a vida que segue. Avisa, ó, aquilo ali não deu nada, está tudo certo, está tudo limpo. A investigação serve justamente para isso, para dizer, olha, tem coisa errada ou não tem coisa errada e segue. Vamos continuar acompanhando com detalhes essa situação. 18h08, agora há pouco a Prefeitura de Cuiabá fez o lançamento oficial do Cuiabá Card, que é o novo sistema de bilhete único integrado que prevê o uso ilimitado do transporte coletivo por meio de assinatura. Quem acompanhou este lançamento foi a Luana Rodrigues. Eu tenho a Luana com a gente, produção? Vamos colocar a Luana aqui no telão. Luana Rodrigues já está devidamente posicionada, inclusive próxima a um ponto de ônibus, onde os usuários vão começar a utilizar o Cuiabá Card. Conta pra gente os detalhes desta novidade aqui na capital. Boa noite e bem-vinda. Boa noite para você também, Igor, para todos que nos acompanham. É isso mesmo. A Prefeitura de Cuiabá lançou hoje um novo modelo para o transporte coletivo, que vai funcionar aí como uma espécie de assinatura. E aí, como que ele vai funcionar, né? Trata-se aí especificamente do chamado Cuiabá Card. Com ele, os usuários vão poder utilizar os ônibus sem limites de viagens. Esses cartões, eles vão ser disponibilizados nas versões física e online, e os valores eles vão variar conforme a aquisição da assinatura, ou seja, mensal, quinzenal e semanal. E hoje o prefeito Abílio Brunini explicou como que vão funcionar esses valores e dá outras informações. Vamos ouvir. Ele custa o equivalente a 2 passagens por dia, vezes 25 dias. É isso mesmo? 26 dias. 26 dias. Então é 26 dias vezes 2 passagens, você vai poder andar de ônibus todos os dias do mês, à vontade. À vontade. Quantas vezes você quiser entrar no ônibus. Esse cartão é intransferível, ele não pode ser transferido a outra pessoa. Você vai fazer o reconhecimento facial. Em breve nós teremos o aplicativo para reconhecimento facial via aplicativo. Por enquanto, o reconhecimento facial é na AMTU, que vai distribuir alguns postos pela cidade. Então, como funciona? Você pagando ele uma vez por mês, você anda à vontade um mês inteiro. Se você pagar ele quinzenal, ou seja, o equivalente a 13 ou 14 passagens, você vai andar à vontade durante 2 semanas. Se você comprar ele semanal, você vai poder andar à vontade durante 1 semana. Como funciona? Compra 2 passagens por dia durante um número X de dias.
beleza? Muito simples. Esse cartão, ele vai te dar direito a andar em qualquer ônibus do município de Cuiabá. Se você precisar usar ele no Intermunicipal ou para Várzea Grande, aí você vai precisar abastecer ele com crédito para o Intermunicipal de Várzea Grande. Se o governo do estado ou o município de Várzea Grande aderir ao mesmo projeto e criar o VG Card ou o MT Card, aí poderá ser integrado a eles lá. E olha, tem outra informação muito importante. O valor não utilizado não será acumulado para o próximo período. Ou seja, se você fizer uma aquisição de um pacote, digamos assim, semanal e eventualmente não puder fazer uso dele, esse valor não será utilizado na próxima recarga. E ainda falando com relação ao carregamento, do Cuiabá Card, ele poderá ser feito de forma online por aplicativo. E segundo a Prefeitura, o objetivo aí deste lançamento é incentivar, facilitar aí o uso do transporte coletivo e também, quem sabe, aí incentivar com que as pessoas deixem os carros em casa. Esse novo sistema, ele passa a funcionar a partir de amanhã, 1º de maio. Volto com você, Igor. Muito obrigado, Luana. Informação importante, tecnologia, ajuda aí o usuário com um bilhete único, facilita bastante, parabéns à Prefeitura de Cuiabá. Eu vejo como um avanço significativo, mas aproveito a oportunidade, pode vir comigo aqui por gentileza, para falar de um assunto que nós exibimos no jornal de ontem, que é com relação ao novo plano diretor de Cuiabá. Durante a reportagem, chegou a notícia lá da não indicação do Jorge Messias ao STF, então você que acompanhou a edição de ontem viu que nós paramos o jornal para acompanhar os desdobramentos lá de Brasília. Mas eu preciso dizer, como cuiabano, como cidadão cuiabano, nascido e criado aqui, nascido em Cuiabá, criado em Rosário, mas que veio para cá de volta aos 18 anos, que é um avanço significativo. A Prefeitura de Cuiabá, depois de 18 anos, resolveu fazer o plano diretor. É uma discussão simples? Não. É uma discussão fácil? Não. Vai agradar todo mundo? Esquece. Mas é muito importante esse redesenho urbano da capital. Uma cidade, para crescer, precisa de um plano diretor atualizado, moderno, consciente, que dê segurança, previsibilidade ao cidadão, principalmente aquele que vai empreender, que vai construir, que vai saber exatamente para que lado a cidade vai crescer, para onde vai a infraestrutura, como é que vai ser a questão das calçadas, das praças, a infraestrutura. Eu não vi ainda a apresentação do prefeito, eu não vi ainda a apresentação completa, eu vi alguns tópicos, Ele apresentou na Prefeitura, apresentou no Tribunal de Contas do Estado e começou a realizar algumas audiências públicas nos bairros aqui de Cuiabá. Eu quero ler com muito carinho esse plano diretor para poder dar uma opinião mais correta, mais firme com relação ao assunto. Mas só de existir um novo plano diretor e do pouco que eu vi, eu gostei bastante. Do pouco que eu vi, eu acho muito importante termos um novo plano diretor para a nossa capital, que eu tenho certeza que foi feito com muito esmero, com muito carinho pela equipe técnica da Prefeitura, pelo próprio prefeito Abílio Brunini, que é arquiteto. Uma cidade, para avançar, necessita de ter um plano diretor moderno e atualizado. Repito, não li tudo, não vi tudo, mas o pouco que eu vi na imprensa e alguma coisa que o próprio prefeito postou, eu achei bastante significativo e um avanço importante para a nossa capital, principalmente para o crescimento visando aí os próximos anos. 18h15, a Câmara Municipal de Cuiabá aprovou em regime de urgência um projeto de lei que autoriza o prefeito Abílio Brunini a contratar um financiamento de 111 milhões de reais. A votação terminou 22 votos favoráveis contra 2 votos contrários. O empréstimo será contratado junto ao Banco Santander, com prazo de 10 anos para a quitação e 12 meses de carência, ou seja, 1 ano para começar a pagar. O recurso, de acordo com a Prefeitura, é destinado à pavimentação na capital e 19 bairros devem ser atendidos. Além disso, também estão previstas intervenções
em mobilidade urbana, drenagem, saneamento e além de habitação e requalificação viária. Então, portanto, empréstimo liberado, 111 milhões de reais para a Prefeitura para investimentos em infraestrutura, de acordo com o prefeito Abílio, e a negociação com o Santander foi a que encontrou maior vantajosidade, ou seja, onde os juros estavam melhores e também as taxas, os juros e também o prazo. A Caixa Econômica Federal estava também na briga para a liberação desse recurso, tinha ali a oportunidade de cobrir a oferta, pelo que eu fiquei sabendo não cumpriu, por isso vai ser com o Banco Santander esse recurso, né? A Prefeitura tem capacidade financeira para contrair empréstimo, ou seja, tem capacidade para fazer endividamento. Agora a Câmara que liberou tem que acompanhar para ver se a execução desse empréstimo vai ser feita de maneira correta. Vamos lembrar que o ex-prefeito Emanuel Pinheiro queria também um empréstimo. A Câmara não autorizou um empréstimo para o Emanuel Pinheiro e agora autoriza para o Abílio. Então, a mesma Câmara que aprova é a Câmara que tem que fiscalizar. O prefeito diz que esse recurso é importante, ou seja, a Prefeitura não tem dinheiro em caixa, não tem liquidez para executar essas obras, mas tem capacidade de endividamento, capacidade de contrair o empréstimo e pagar isso durante uma década. Então, empréstimo liberado, daqui a pouco esse recurso cai em conta, deve ser feitas licitações para poder fazer isso que está no projeto que foi aprovado na Câmara de Vereadores. 18 horas e 18 minutos, o fortalecimento das relações internacionais entrou na pauta do governo do Estado. Isso porque aconteceu uma reunião com representantes da Bolívia e abriu aí novas perspectivas de cooperação econômica e integração entre os dois territórios. Vamos ver. O governador Otaviano Pivetta recebeu no Palácio Paiaguás, nesta quarta-feira, o recém-eleito governador de Santa Cruz, um dos estados mais populosos e importantes economicamente da Bolívia, que faz fronteira com Mato Grosso. Um estado que, segundo o governador boliviano, serve de referência quando o assunto é desenvolvimento. A verdade que veo o crescimento de Mato Grosso em números, em infraestrutura, em exportação, em produção, nos últimos 7 anos. Quiero eso para Bolivia, quiero eso para Santa Cruz y lo vamos a hacer. Entonces, este es el inicio de algo muy importante. Seguramente vamos a mostrar com resultados. Números que mostram esse desenvolvimento foram apresentados durante o encontro, como o investimento em infraestrutura realizado por Mato Grosso nos últimos 7 anos. Mais de 13 bilhões de reais, que possibilitaram mais de 6 mil quilômetros de asfaltos construídos e que beneficiaram muitos municípios que fazem fronteira com a Bolívia. Nós temos aí a Bolívia como um parceiro estratégico e fazer essa integração é importante para que nós possamos exportar os produtos mato-grossenses pelos portos ali do Pacífico. A gente ganha mais tempo, mais agilidade, mais eficiência. Essa integração é muito importante para o Mato Grosso, em especial para esses municípios que estão aqui na nossa região de fronteira. É um parceiro extremamente importante, que nós precisamos estar próximo deles. Queremos apresentar tudo que Mato Grosso tem para nos posicionarmos cada vez mais e levarmos os empresários a aumentar as relações comerciais. Empresários e representantes do agronegócio que acompanharam a reunião destacaram políticas públicas criadas pelo governo do estado para o crescimento do setor e esperam que novos acordos entre os países possam avançar para o desenvolvimento ainda maior. Temos a agência que desenvolve, que é o nosso Investe Mato Grosso. É um trabalho que vem sendo feito nos principais mercados para poder atrair não só investidores, mas também abrir portas, para poder escoar nossa produção. Isso é uma diferença que o nosso governo faz em relação a outras políticas públicas aí de nossos vizinhos estados aí que talvez não tenham essa mesma pegada, que o nosso time de gestores aqui tem, e compromisso, Isso é compromisso com a nossa produção, com a nossa economia, e sempre isso aí vai trazer resultado. 18 horas e 20 minutos, depois de 12 anos paradas, as obras do Bloco de Engenharia Agrícola da Universidade Federal de Mato Grosso voltaram a ser retomadas. Sobre esse assunto eu vou ao vivo a Sinop conversar com a nossa repórter Brenda Velan, que já está aqui posicionada. Brenda, boa noite, bem-vinda. Conta pra gente aí essa boa notícia.
Uma ótima notícia para todos nós. Boa noite para você, Igor. Boa noite a todos que nos acompanham. E a ordem de serviço já foi assinada pela reitora da UFMT, a Marluce Souza e Silva, que inclusive já assinou o contrato também para a complementação dessa obra do Bloco de Engenharia Agrícola do campus daqui de Sinop. A empresa que venceu a licitação é daí de Cuiabá e o valor do contrato é de mais de R$833 mil, um valor que será pago conforme a conclusão dos serviços. E o prazo desse contrato é de 365 dias, começando a contar a partir da assinatura do contrato. Nós acompanhamos essa visita da reitora na UFMT e agora você vai assistir a reportagem completa com todas as informações. Vamos ver. A Universidade Federal de Mato Grosso assinou a ordem de serviço para a retomada das obras do Bloco de Engenharia Agrícola e Ambiental do campus de Sinop. O prédio estava parado há 12 anos e entra agora em fase de finalização. As etapas que faltam é hidráulica, rede lógica e alguns detalhes de acabamento, mas gira em torno de R$900 mil o contrato para a finalização dessa obra. Os alunos com estrutura adequada, eles vão poder utilizar o espaço para fazer pesquisas aplicadas em unidades que eles não poderiam fazer. Os projetos de extensão também vão ganhar qualidade, não só indo até a comunidade, mas também recebendo a comunidade. E os professores vão ter os seus espaços para colocar equipamentos que por muitos estão guardados ainda, aguardando a unidade ficar pronta. O bloco faz parte de um conjunto de 3 obras que ficaram abandonadas por mais de uma década no campus. Os prédios da farmácia e da Biblioteca Central também estavam na mesma situação. Nós já temos aqui no prédio da Agrícola um valor disponibilizado de R$1 milhão, que a gente precisa concluir esse bloco, e entregar para os nossos estudantes, os nossos docentes da área das agrárias. Agrícola, A coordenadora do curso, Caroline Simões, fala sobre o impacto do novo prédio para alunos e professores. É uma mudança imensa para nós, porque é um curso da área de agrárias que atende também outros cursos, como por exemplo agronomia e engenharia florestal, e nós precisamos muito da parte prática, da parte de pesquisa, da parte de extensão, dentro das diversas áreas que nós atuamos, como construções rurais, mecanização, pós-colheita, energia na agricultura, eletrificação rural, entre outras. Então, é um prédio que vai trazer uma diferença imensa na formação dos nossos alunos e que, com certeza, vão fazer diferença no mercado de trabalho, tanto do Mato Grosso quanto do Brasil. 18h24, 18h24, vamos agora ao nosso giro de notícias. Operação da Polícia Civil cumpriu mandados de busca e apreensão contra investigados envolvidos no roubo de uma moto em uma concessionária em Várzea Grande. Segundo a investigação, os suspeitos atuaram de forma coordenada com divisão de tarefas e uso de rotas estratégicas para dificultar a identificação e a recuperação do veículo. Uma casa foi destruída pelo fogo em Sinop. O incidente aconteceu hoje por volta das 11 da manhã. Uma mulher morava no local com os 2 filhos. De acordo com o relato, ela preparava o almoço quando percebeu as chamas. O corpo de bombeiros foi acionado e fez o combate ao fogo. Ninguém se feriu e as causas são investigadas. Na capital, 3 pessoas foram alvos de uma operação da Polícia Civil. Elas são investigadas por participarem de um esquema de distribuição e venda de drogas em vários bairros. O trabalho segue agora para identificar outros integrantes do grupo criminoso. Muito obrigado, Matheus Mendes. Nós vamos ao nosso intervalo, voltaremos em instantes. Já estamos de volta com o SBT Notícias, 18h26. Vamos falar de política agora, pré-campanha, articulação, os bastidores. O senador Wellington Fagundes, que é pré-candidato ao governo pelo PL, afirmou que a definição da segunda vaga ao Senado em Mato Grosso ainda dependerá das articulações partidárias. Ele não descarta que a Janaína Riva, deputada estadual, seja candidata na segunda vaga. Vamos ver. Senador, quando perguntado para ele, a primeira vaga do Senado é do Medeiros. A segunda vaga, o Medeiros que vai tentar e traçar o caminho. Provavelmente já tem uma
uma junção aí para a Janaína ser a candidata, a segunda opção? Ele disse que seria eu e o Medeiros, mas eu vou muito mais além, né? Eu, o Medeiros, o partido em Mato Grosso e também o próprio aconselhamento do presidente Bolsonaro e do presidente Valdemar da Costa Neto. Nós vamos fazer sempre harmônico, né? E aqui, claro, a segunda vaga a ser discutida vai depender de uma coligação. E a coligação, ela tem que também estar no arco de aliança nacional, bem direcionado. Hoje, coincidentemente, o Flávio Bolsonaro está lá conversando com o Baleia Rossi. Isso é público, né? E é claro que o Flávio quer ampliar a sua base, o máximo possível, né? E nós também, aqui no Mato Grosso, queremos ajudar para que tudo isso se consolide. E aqui no Mato Grosso, mais ainda, que ele tenha a maior votação do Brasil. Na eleição passada, nós fizemos um trabalho muito grande, mas Santa Catarina acabou dando a maior votação. Nós fomos o segundo, né, estado que deu a maior votação no presidente Bolsonaro. E nós queremos aqui fazer com que o Flávio seja o mais votado do Brasil. Janaína entra no alerta, então. Aí caberá a discussão dos partidos. E, claro, a Janaína, ela hoje é um nome que desponta, e o Mauro, hoje, que também é pré-candidato, ele tem uma posição definida que que vai apoiar o nosso adversário. Mas tudo isso na política, daqui até as convenções, tem muito tempo. Olha, o registro dessa fala do senador Wellington Fagundes é muito importante. O senador Wellington diz, daqui até as convenções tem muito tempo. E realmente, o senador está correto, tem muito tempo. Todo mundo está conversando com todo mundo. E é natural, né? É porque hoje a gente consegue ter acesso a essas articulações, ou a parte dessas articulações via a imprensa, a gente vai trazendo, vai tendo a cobertura. Antigamente, todas essas conversas sempre existiram, sempre foi muito natural. Só que o cidadão, porque não tinha rede social, só ia saber na convenção, pós-convenção. Mas conversa em política, o senador Wellington sabe disso, o Jaime Campos sabe disso, sempre aconteceu. Todo mundo conversa com todo mundo, é natural. Evidente que cada ator político tem a sua preferência, tem o seu desejo. Alguns atores têm mais poder de decisão do que outros, mas todo mundo conversa, todo mundo é ouvido, e daqui até a convenção, repito o que disse o senador Wellington Fagundes, tem muita coisa para acontecer. Evidente que existe uma proximidade muito grande do senador Wellington com a deputada Janaína. Ambos têm relação familiar. Ela é nora do senador Wellington Fagundes. Mas ambos têm as suas forças individuais. O senador tem a sua força, é senador da República, atualmente lidera as pesquisas. Ela é deputada estadual, 2 vezes mais votada, está aí muito bem posicionada também nas pesquisas para Senado da República. Então, acontecendo uma união do MDB com o PL nacional, o MDB, através do seu presidente, o Baleia Rossi, determinando o afastamento total do MDB do governo Lula. Ontem foi um sinal, parte do MDB apoiou a não indicação do Messias ao STF. Isso é um ponto importante. Uma boa parte do MDB quer desembarcar do governo Lula e quer apoiar o Flávio Bolsonaro. O Flávio quer esse apoio. Se essa união acontecer nacional, vai impactar aqui em Mato Grosso, e eu não tenho dúvidas de que Janaína e o Wellington estarão na mesma chapa. Ela é candidata ao Senado, ele candidato ao governo e o Medeiros candidato ao Senado. Ah, mas o Medeiros não quer. Ele também tem o direito de não querer, porque na visão dele, ele ficaria enfraquecido, já que a Janaína, neste momento, é mais forte que ele. Ele tem esse direito de não querer e está trabalhando para isso. E está dando entrevistas dizendo isso. Por outro lado, também houve uma reunião, pelo menos parte da imprensa noticiou, que houve uma reunião em Brasília do ex-governador Mauro Mendes, do atual governador Otaviano Pivetta, com o Valdemar da Costa Neto do PL, ainda tentando buscar uma união entre as candidaturas. O que vai sair dessa reunião a gente não sabe, mas parte da imprensa noticiou que houve esse encontro. Já tinha tido uma reunião do Pivetta, do governador Pivetta, lá atrás. E parece que teve outra agora lá em Brasília.
Então está todo mundo conversando com todo mundo. E não se assustem se essas decisões não tiver aí reviravolta das mais significativas. Daquelas que uma pessoa que está num grupo aqui a vida inteira, 7 anos num grupo, pular para o outro lado. E vice-versa também. Então, veja que é muito natural isso acontecer, inclusive no dia da convenção. Inclusive no dia, no final, lá por 15 de agosto, vai para uma convenção, já vi acontecer isso. O cara vai para a convenção candidato, quando ele chega na convenção dele, ele já não é mais candidato. Ou o partido já desmontou, quantas vezes já está adesivo, tudo pronto, preparado, partido desembarca do projeto, já vi de tudo. E essa eleição, que será uma das mais disputadas, pode ter certeza que vai ter puxada de tapete, vai ter reviravolta, eu falei esses dias, apertem os cintos, gelo na veia, atualizem aí o cardiologista, os exames, o ecocardiograma, eletrocardiograma, atualizem o teste cardiológico para ver se está tudo em dia, porque vai ser teste para cardíaco. Como diz o Galvão Bueno, que vai narrar a Copa aqui no SBT, será teste para cardíaco. Ainda sobre esse assunto, a repercussão dessa fala do senador Wellington e essa possibilidade de aproximação do MDB com o PL nacional, a deputada Janaína Riva disse que não há conversa oficial com Flávio Bolsonaro, mas admitiu que alianças podem acontecer no futuro. Vamos ver. Bastidor, não teve nada, não aconteceu nada. Ainda não tivemos nenhuma conversa oficial e nada para ser divulgado ainda. Mas falou do alinhamento do MDB com o PL? Isso é natural, esse alinhamento nacional, a conversa entre partidos, ela deve acontecer. Vocês vão ver em vários estados os partidos já fazendo pré-coligações. Vocês sabem que a coligação é só em agosto, então isso pode mudar. Agora, tem lugares como São Paulo que já tem uma definição já da coligação. Aqui em Mato Grosso. Como quebrar isso? Vai ser de cima para baixo, a ordem? Não, nós aqui vamos construir um arco de alianças. E não tem nada definido ainda com relação a que partidos estarão junto conosco. Nós estamos abertos ao diálogo com todos os partidos. Está aí a Janaína Riva, ela é presidente do MDB e é evidente que o MDB não tem candidato ao governo, tem ela como candidata ao Senado. Então precisa estar numa chapa que tenha candidato ao governo, outra candidatura ao Senado e vice. Dificilmente a Janaína estará num outro palanque que não seja de Wellington. E o Wellington num outro palanque que não seja de Janaína. É natural isso acontecer. Queiram ou não queiram. Queiram ou não queiram. Quem vai decidir isso, no final das contas, vai ser a própria Janaína, o senador Wellington, o Valdemar da Costa Neto, o presidente do partido aqui, o Ananias. E os prefeitos? Os prefeitos não são candidatos nessa eleição. Tem importância? Claro que tem importância. Evidente que tem importância. Mas, na política, não tem como agradar todo mundo. E daqui até a eleição, meu amigo, muita coisa vai acontecer. Ainda falando sobre a eleição, o presidente estadual do Podemos, o deputado Max Russo, presidente da Assembleia, quando perguntado sobre alianças e tudo mais, não descartou uma possibilidade de aliança também com o PL do senador Wellington Fagundes. De acordo com ele, tudo depende da composição que a Executiva Nacional decidir. Vamos ver. É difícil fazer essa análise, né? Mas eu acho que toda a composição nacional, a chance de se repetir no Estado é muito grande. Então, se tiver essa composição nacional, facilita a composição estadual e, aliás, é uma tendência estadual. É muito difícil a gente andar deslocado do projeto nacional. Então, esperar a Nacional fazer essas composições e o Podemos tem trabalhado nessa direção e aquilo que a nossa presidente nacional trabalhar, optar e trilhar como caminho será seguido pelo Diretório Estadual do Estado do Mato Grosso. Tem essa chance, então, de compor aqui no Wellington? Se for esse encaminhamento nacional, eu acho que todas as possibilidades são possíveis. É lógico que nós vamos fazer uma discussão depois de uma definição lá e conversando de forma muito correta, muito séria. Eu tenho dito o seguinte, o Podemos não vai discutir nem o nome do candidato.
do Podemos é discutir plano de governo, ações para os próximos 4 anos. Nós temos algumas ações que nos preocupam, a reforma tributária que impacta o estado de Mato Grosso. Nós queremos saber o que os candidatos que querem estar com o Podemos pensam em termos do Mato Grosso e se as pautas que o Podemos defende vai estar dentro do plano de governo deles. Olha, o único que eu vi até agora nessa pré-campanha falando algo de projeto de governo, de plano de governo, foi o presidente da Assembleia, o deputado Marcos Russi. Ou seja, não está falando de nomes, está falando de que estado nós queremos. Então, é preciso, evidente que agora é a hora da conversa política, mas é preciso também que os pré-candidatos comecem a apresentar sinais de que tipo de governantes eles querem ser. Qual é o plano? Mas tem a campanha é só 45 dias, tem que começar a falar, olha, minha visão de mundo é essa, eu penso que o Estado precisa seguir nesse caminho, eu penso que o Estado precisa seguir para esse caminho, eu acho que o Estado precisa investir mais nesta área. Então, são preocupações que o deputado Marcos Russi tem e que são verdadeiras. Nós teremos aí uma dificuldade grande com essa reforma tributária, muito grande. A queda de arrecadação de Mato Grosso vai ser significativa. Alguns milhões de reais serão perdidos ao longo dos próximos anos, porque Mato Grosso tem pouco consumo. E pouca gente está falando sobre isso. Pouca gente está falando sobre isso. Ou seja, menos recursos para o Estado, menos investimento. Então, será que não está necessária uma discussão sobre esse tema? Mato Grosso é um estado rico, vai ser rico para sempre? Temos que nos preocupar também com isso. E a gente segue falando sobre eleição, porque o presidente do PL aqui em Mato Grosso, Ananias Filho, disse que o aceno do pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro ao atual governador Taviano Pivetta não atrapalha a campanha de Wellington Fagundes. Segundo ele, o cenário político atual é marcado por um eleitor mais independente e menos suscetível a influências externas. Vamos ver. O povo vota naquele que realmente vai fazer a melhor gestão para ele, aquele que vai saber que o filho dele vai ser bem atendido no hospital, aquele que vai fazer com que a educação melhore, aquele que vai fomentar o empreendedorismo, aquele que vai fomentar a criação de empregos. Então, o eleitor, ele vai analisar isso. E não adianta dizer que é A, B ou C. E vai analisar também o lado político e ideológico dele, que no Mato Grosso a maioria absoluta é de direita. Então, hoje, nós temos essa tranquilidade de que o PL está na vanguarda de ser a casa da direita em Mato Grosso. E o povo é consciente e vota consciente. O 22 está aqui, quem representa a direita realmente? É o 22, vou votar no 22. Então, ele vota dentro da ideologia e dentro dos projetos que possam ser melhor para a criação dela. Aí o pessoal fala assim, mas como que os eleitores ficam procurando ganhar algo? Olha, os políticos oferecem. E às vezes eles oferecem e ninguém está para dispensar alguma ajuda pessoal. Mas voto não adianta, não influencia no voto, influencia na corrupção. Olha, falando da eleição da Câmara Municipal, o vereador Didemário Alencar afirmou que segue firme na campanha para presidente da mesa diretora. Vamos ver. Olha, eu quero dizer para vocês aqui que eu continuo firme na condição de candidato a presidente da Câmara Municipal. Estou conversando de forma individual com cada vereador, vereadora. Nos próximos dias eu estarei lançando as minhas propostas, o meu plano de governo para o biênio 2027-28 da Câmara Municipal. E nesse plano de governo eu quero que esteja inserido as boas ações da mesa feminina. Quero dar continuidade às boas ações da mesa feminina. Quero demonstrar muito claro para a sociedade cuiabana que quero ser um presidente onde aproxime mais o parlamento dos bairros, faça audiências públicas nas regiões norte, sul, leste e oeste de Cuiabá para ouvir os anseios da população e que abra cada vez mais a porta da Câmara para a sociedade civil organizada vir se manifestar. A Câmara tem que ser a grande ouvidora do povo cuiabano. Então, essa é a linha do meu programa de governo. E também colocando no programa de governo que todos os vereadores vão ser respeitados na gestão do vereador Didemário, seja da oposição, seja independentes ou seja da base. Eu quero que os vereadores se unam, possa sim ter o seu poder de fiscalização para que a gente possa contribuir para uma cidade cada vez melhor. E quero dizer que na minha chapa vai ter a presença de vereadoras. Então, uma eventual mudança no regimento interno
para dar possibilidade à presidente Paula disputar, né, é um direito que ela eventualmente possa ter, né? Agora também, essa situação tem que ser avaliada pelos 27 vereadores. Para haver essa mudança, tem que ter 2/3, tem que ter um quórum de 18 votos para que possa habilitar a presidente Paula a disputar. Eu não vejo nenhum problema em a presidente Paula eventualmente disputar, né? Agora, eu como candidato, né, a presidente, eu gostaria que permanecesse da forma que está o regimento interno. Não tenho nada contra ela se habilitar, mas está chegando a eleição, certo? Eu acho que essa discussão da mudança do regimento podia ser lá atrás. Lá atrás. E a cada dia que vai passando, vai chegando próximo à data da eleição. E aí você mudar a regra do jogo próximo à data da eleição também não pode ser confortável aqui para a Câmara Municipal de Cuiabá. Inclusive, quer dizer aqui que eu quero o apoio da presidente Paula ao vereador Dilemário. Quero o apoio da presidente Paula ao projeto do vereador Dilemário, o apoio de todas as vereadoras e dos demais vereadores. Quero o apoio dos 27 vereadores. Tá aí. Dilemário pregando independência da Câmara de Vereadores. O SBT Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela companhia, um forte abraço, fique com Deus e até amanhã.